Essa é a história da morte do ministro do STF, Teori Zavascki. Oficialmente um acidente, nos bastidores um assassinato. Em 19 de janeiro de 2017, o Brasil parou. No meio de uma tempestade, um avião desapareceu dos radares. O que se seguiu não foi apenas uma tragédia, foi o início de um mistério que assombra os corredores do poder até hoje. Fique comigo até o final deste vídeo. O que vou revelar vai fazer você questionar tudo o que lhe disseram. A verdade oficial é apenas a ponta do iceberg. Para entender por que o avião caindo em Paraty, no Rio de Janeiro, abalou o país, precisamos entender quem estava nele. O ministro Teori Zavascki, um nome que em 2017 causava arrepios em Brasília. Teori não era um ministro qualquer do Supremo Tribunal Federal. Ele era o relator, o juiz encarregado do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, a Operação Lava Jato. Ele era o guardião dos segredos. Naquele verão de 2017, Teori estava em posse do que a imprensa chama de a delação do fim do mundo. 77 executivos da maior empreiteira do país, a Odebrecht, haviam confessado tudo. Seus depoimentos eram uma bomba atômica, uma lista com centenas de nomes, deputados, senadores, ministros, governadores e até mesmo o presidente da República. Zavascki tinha o poder de validar essas delações. Com sua assinatura, ele poderia acender o pavio que explodiria a política nacional. Ele sabia disso, e ao que parece, ele temia por isso. Seu próprio filho, Francisco Zavascki, relatou publicamente que o pai havia comentado sobre ameaças. Havia dito à família: "Se algo me acontecer, saibam que foi." Ele não completou a frase. Talvez não precisasse. Teori estava de férias, mas a pressão era imensa. Ele decidiu interromper seu descanso. Ele voltaria a Brasília para analisar o material. A nação prendia a respiração. No dia 19 de janeiro, ele embarcou em São Paulo, no aeroporto Campo de Marte. O destino era Paraty, uma cidade litorânea paradisíaca no Rio de Janeiro, onde ele se encontraria com amigos antes de, supostamente, seguir para a capital federal, mas ele nunca chegou. O avião era um bimotor King Air C-90 GT, prefixo PR-SOM, considerado um avião seguro. Pertencia ao empresário Carlos Alberto Filgueiras, dono do luxuoso Hotel Emiliano, que também estava a bordo e pilotava a aeronave. Além deles, mais 3 pessoas: a massoterapeuta Mayra Lidiane Panas, sua mãe, Maria Hilda Panas, e o piloto Osmar Rodrigues. As condições climáticas em Paraty eram péssimas, chovia forte, a visibilidade era quase nula. O aeroporto de Paraty não opera por instrumentos, o piloto precisa ver a pista para pousar. Às 13h45, a torre de controle perdeu o contato. O avião caiu no mar a poucos quilômetros da cabeceira da pista. Uma queda violenta. A aeronave se partiu. A notícia se espalhou como fogo. Caiu o avião do ministro Teori Zavascki. O Brasil, já mergulhado em uma crise política sem precedentes, sentiu o chão desaparecer. O cenário político da época não era apenas tenso, era caótico. Estávamos em 2017. Menos de um ano antes, o país havia passado por um processo traumático de impeachment. Dilma Rousseff havia caído. Seu vice, Michel Temer, assumira a presidência. Mas o governo Temer já nasceu sob a sombra da Lava Jato. Muitos de seus ministros mais próximos estavam sendo investigados. O próprio Temer era citado nas delações. A Lava Jato, iniciada em Curitiba, havia chegado ao seu ápice. Ela não poupava ninguém. PT, MDB, PSDB, todos os grandes partidos estavam atolados até o pescoço. E Teori Zavascki era um homem que assegurava o leme daquela operação dentro do
STF. Ele era conhecido por ser técnico, discreto e implacável. Ele não vazava informações. Ele não fazia jogos políticos, ele apenas trabalhava. E seu trabalho naquele exato momento era decidir o futuro de centenas de políticos, incluindo aqueles que estavam no poder. A morte de Theory não foi apenas a morte de um juiz. Foi a morte do relator da Lava Jato no exato momento em que ele se preparava para dar o golpe mais duro. Coincidência? Quase imediatamente as investigações começaram. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira, assumiu o caso. O que eles encontraram? A narrativa oficial é quase simples demais. O laudo do CENIPA, divulgado mais de um ano depois, concluiu que o acidente foi causado por desorientação espacial do piloto. Em termos leigos, no meio da tempestade com visibilidade zero, o piloto Carlos Alberto Filgueiras, que embora habilitado não era um piloto comercial profissional, teria se confundido. Ele perdeu a noção de onde era para cima e onde era para baixo. Ele tentou fazer uma curva, perdeu a altitude rapidamente e colidiu com a água. O laudo descartou falha mecânica, descartou explosão, descartou sabotagem. O gravador de voz da cabine foi recuperado, mas o áudio estava muito baixo e danificado pela água do mar. Ainda assim, os peritos afirmaram que os sons ouvidos eram compatíveis com um piloto desorientado. Nenhuma palavra de pânico, nenhuma menção a falhas, apenas silêncio e o som da chuva. E a causa da morte? A autópsia oficial do IML determinou que Theory Zavascki morreu de politraumatismo, múltiplas fraturas, lesões internas causadas pelo impacto violento da queda. Caso encerrado. Foi um acidente trágico, um erro do piloto, uma fatalidade do destino. Mas e se não foi? É aqui que a luz da versão oficial se apaga e as sombras começam a falar. Para um país acostumado com finais trágicos e convenientes, a versão oficial nunca foi suficiente. As peças simplesmente não se encaixavam. Vamos analisar algumas das teorias que circulam por trás dessa história. A sabotagem sutil. A primeira pergunta: por que um avião tão seguro cairia assim? A teoria da sabotagem não fala de uma bomba. Isso seria óbvio demais. Ela fala de algo mais sutil. E se os instrumentos do avião tivessem sido adulterados? Pense, o laudo diz desorientação espacial. O piloto achou que estava subindo quando estava caindo. Isso acontece quando se confia cegamente em instrumentos que talvez estivessem mentindo. Em um mundo de alta tecnologia, não é preciso explodir um avião. Basta cegar o piloto, alimentar seus instrumentos com dados falsos. O CENIPA disse que não encontrou falhas, mas como eles procurariam por algo assim? Como se prova que os dados de GPS ou altímetro foram alterados? Sofreram interferência externa exatamente nos minutos cruciais da aproximação? Não se prova e não se descarta. O homem que morreu 2 vezes. Esta é talvez a teoria mais sombria e perturbadora. O laudo oficial diz que Theory morreu do impacto, politraumatismo, mas as primeiras notícias que saíram naquele dia foram diferentes. Os primeiros a chegar ao local do desastre não foram os bombeiros ou a marinha, foram pescadores locais, moradores de Paraty, em seus pequenos barcos. Alguns desses primeiros relatos que vazaram para a imprensa local diziam que o ministro havia sido encontrado vivo, preso aos destroços, mas vivo. Havia relatos de que chovia tanto que o avião afundou lentamente, que houve tempo. O laudo da autópsia, no entanto, foi categórico. A morte foi instantânea pelo impacto. Mas a dúvida permanece. Por que a diferença nos relatos? E se Theory Zavascki sobreviveu à queda? E se ele foi deixado para morrer? A autópsia também revelou algo que os teóricos da conspiração adoram:
Não havia fuligem nos pulmões, provando que não houve incêndio. Mas havia água nos pulmões? O laudo oficial foca no politraumatismo, mas a possibilidade de afogamento, mesmo que secundário, assombra o caso. E se ele sobreviveu ao impacto, ferido e foi afogado por alguém que chegou ao local antes do resgate oficial? Uma queima de arquivo no meio da tempestade. Impossível de provar, mas impossível de ignorar. Cui bono? Quem se beneficia? Esta é a pergunta de ouro de qualquer investigação. Quem se beneficia com a morte de Teori Zavascki? A resposta é centenas de pessoas. A morte de Teori parou a Lava Jato no STF temporariamente. Havia uma regra no Supremo. Quando o relator morre, o processo não vai automaticamente para o seu substituto. O novo relator precisa ser sorteado entre todos os outros ministros daquela turma. Mas quem nomeia o substituto para a vaga de Teori? O presidente da República. E quem era o presidente? Michel Temer, um dos homens mais citados nas delações da Odebrecht. O medo em Brasília era que Temer nomeasse um amigo, alguém que pudesse sentar em cima dos processos, alguém que pudesse melar a Lava Jato. A morte de Teori deu a Michel Temer o poder de escolher o novo guardião da Lava Jato. A pressão pública foi imensa. No fim, o STF fez uma manobra. A presidente do tribunal, Carmen Lúcia, homologou as delações da Odebrecht ela mesma. E o novo relator, Edson Fachin, foi sorteado e deu continuidade ao trabalho. Mas e se o plano não fosse parar a Lava Jato, mas apenas atrasá-la? Teori morreu em 19 de janeiro. As delações só foram homologadas no dia 30 de janeiro. 11 dias em que talvez provas pudessem ser destruídas, versões pudessem ser combinadas, acordos pudessem ser feitos nas sombras. A morte de Teori, no mínimo, comprou tempo. E no jogo do poder, tempo é tudo. O próprio Michel Temer, aliás, nomeou Alexandre de Moraes para a vaga de Teori, um homem que havia sido seu ministro da Justiça. A conexão política era clara. Embora Fachin tenha ficado com a relatoria da Lava Jato, a nomeação de Moraes foi vista por muitos como a consolidação do acordão que a morte de Teori permitiu. Mas e o outro lado? Enquanto o Brasil pegava fogo e a imprensa e o público apontavam o dedo para o governo Temer, afinal ele era o presidente e o maior beneficiado político pela morte. Uma outra teoria mais silenciosa e subterrânea também surgiu. Uma teoria que não olhava para o Palácio do Planalto, mas para o seu antigo ocupante, Luiz Inácio Lula da Silva. Para entender essa linha de raciocínio, precisamos olhar não para quem estava no poder, mas para o que a Lava Jato representava. A Lava Jato, comandada por Sérgio Moro em Curitiba, era o maior algoz do Partido dos Trabalhadores e de Lula. O ex-presidente estava na mira de Moro e o processo avançava de forma implacável. Qual era a relação de Teori Zavascki com isso? Teori não era visto como inimigo de Lula, pelo contrário. Meses antes de sua morte, em 2016, Teori tomou decisões cruciais que favoreceram a defesa de Lula. Quando Sérgio Moro divulgou as infames gravações de conversas telefônicas entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff, foi Teori Zavascki que classificou o ato de Moro como ilegal e anulou o valor daquelas gravações. Mais do que isso, Zavascki foi quem mandou tirar o processo de Lula das mãos de Sérgio Moro em Curitiba, avocando a investigação para o STF. Para a defesa de Lula, isso foi uma vitória imensa. Tirar o caso do que eles consideravam um tribunal de exceção era a principal estratégia da defesa.
Então por que diabos Lula ou seus aliados teriam interesse na morte de um ministro que na prática estava agindo como um freio legal contra os avanços de Curitiba? A teoria conspiratória que aponta para Lula não se baseia no que teoria estava fazendo, mas no que ele poderia fazer. A delação do fim do mundo, os 77 depoimentos da Odebrecht não poupavam ninguém. Ela atingia Temer, Aécio, Serra, mas também atingia em cheio o PT e o próprio Lula. A especulação, portanto, é que Teori, sendo juiz técnico, iria sim homologar as delações. E essa homologação com a assinatura de um ministro do STF daria a Sérgio Moro a munição legal que ele precisava para selar o destino de Lula em Curitiba. Nessa visão sombria, Teori não era um aliado. Ele era um obstáculo legalista que, ao cumprir seu dever, validaria as armas que destruiriam Lula. No entanto, essa teoria sempre foi considerada muito fraca. Primeiro, porque as ações de Teori beneficiavam a defesa de Lula. Segundo, o cui bono, quem se beneficia, apontava de forma muito mais direta e imediata para o governo Temer. A morte de Teori dava a Temer o poder de nomear o substituto. Dava a ele o poder de talvez melar a Lava Jato por dentro do STF. Lula não tinha esse poder. Lula não estava no governo. E terceiro, a investigação oficial conduzida pela Polícia Federal e pelo CENIPA foi concluída e arquivada. A conclusão que o público pode ou não aceitar foi de falha humana e condições climáticas adversas. Nenhuma prova material, nenhuma evidência de sabotagem, nem de explosivos, nem de envenenamento jamais foi encontrada. A Operação Lava Jato, como conhecíamos no início, acabou. Muitos dos políticos daquela lista do fim do mundo foram presos, outros foram inocentados, outros continuam no poder. A versão oficial permanece: um acidente, uma trágica fatalidade. Mas o silêncio que se seguiu à morte de Teori é ensurdecedor. Por que as ameaças que seu filho denunciou nunca foram profundamente investigadas? Por que o piloto, dono de uma rede de hotéis de luxo, estava pilotando em condições tão adversas, quase suicidas? Ele foi forçado? Ameaçado? Por que os primeiros relatos foram tão rapidamente abafados pela autópsia oficial? O Brasil é um país onde aviões caem em momentos convenientes. Ulisses Guimarães e Eduardo Campos, Teori Zavascki. Homens que estavam no centro do poder. Homens que se opunham ao status quo. Homens que morrem em acidentes aéreos que deixam mais perguntas do que respostas. A morte de Teori Zavascki não foi o fim da Lava Jato, mas talvez tenha sido o começo do fim. Foi o dia em que o Brasil percebeu que o sistema não brinca em serviço. Oficialmente o caso está fechado, mas nas sombras a história é outra. A história é de um crime, um aviso, um assassinato perfeitamente disfarçado de acidente. E a única coisa que temos certeza é que naquela tarde chuvosa de 19 de janeiro de 2017, o homem que sabia demais foi silenciado para sempre. O que você acha? Foi uma trágica coincidência ou uma execução calculada? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre esse mistério que marcou o Brasil. Não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que também adora desvendar os mistérios do poder. E o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas viagens aos cantos mais escuros da história. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.